Olá, hoje o papo é sobre Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos mergulhar nessa chegada, na repercussão toda e, claro, na primeira convocação dele. A gente tem aqui bastante material, notícias, análises. A ideia é tentar entender o que essa nova fase representa, né? Decifrar um pouco as escolhas e as expectativas que estão no ar. A apresentação oficial foi agora, segunda-feira, 26 de maio de 2025, e olha, logo depois ele já soltou a lista para os jogos contra o Equador e Paraguai, dia 5 e 10 de junho, né? Pelas eliminatórias da Copa de 2026. Sem dúvida, é um momento bem importante. Um técnico como o Ancelotti, né, com 65 anos, essa bagagem toda por gigantes da Europa e o recorde, né, 5 títulos de Champions League. Isso gera um interesse, assim, enorme. Não só aqui no Brasil, claro. E como gerou a imprensa de fora, principalmente a espanhola, que acompanhou ele de perto lá no Real Madrid, nossa, cobriu demais. O jornal AS, por exemplo, transmitiu a apresentação ao vivo. A manchete era "Começa a era Ancelotti". Sim, e o Marca também deu um destaque enorme. Falou em loucura com Ancelotti no Brasil. Isso antes mesmo da convocação sair. É verdade. Dizem até que a família dele ficou meio surpresa com tanto jornalista lá no desembarque no Rio de Janeiro. Mas isso reflete o tamanho dele, né? Ele tá vindo de um período super vitorioso no Real. Ganhou 2 Champions agora, entre 2021 e 2025. Então, é natural que a expectativa aqui esteja, assim, altíssima. Talvez até um pouco exagerada no começo. Vamos ver. Certo, então vamos para a lista. Foram 25 jogadores chamados. E logo de cara o que chama mais atenção, Neymar fora. Ausência sentida, imagina. Com certeza, é a ausência mais notável. Por outro lado, tem novidade. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o Estevão, né, do Palmeiras. Bem jovem ele. Sim, o Estevão com só 17 anos é uma aposta interessante. Mas a base experiente tá lá. Alisson, Danilo, Casemiro, Marquinhos, Vini Júnior, esses nomes continuam. A lista tenta fazer essa mistura, né? Manter uma base experiente e trazer um pouco de renovação. E é interessante notar a presença de jogadores que atuam aqui no Brasil, 4 do Flamengo, Alexandro, Léo Ortiz, Gerson, Wesley, mais o Hugo Souza do Corinthians. E do PSG, Beraldo e Marquinhos também. Isso. Sobre o Neymar, fica aquela dúvida, né? É uma decisão só para agora, pontual? Ou já indica um novo começo, talvez? Uma mudança tática ou de liderança? E a seleção está em quarto lugar nas eliminatórias, né? Pode até garantir a vaga agora contra o Equador, se a Bolívia tropeçar. Exato. A situação não é super confortável, mas também não é desesperadora. Os treinos, aliás, vão ser lá no CT do Corinthians. Mas essa questão do Neymar fora, logo de cara, no momento importante das eliminatórias, isso não pode gerar uma pressão a mais para o Ancelotti? Olha, pode sim. Com certeza. É uma decisão de peso já na chegada dele. Mas talvez isso se conecte com outra característica muito forte dele que as fontes destacam muito: a gestão de grupo. Assim, o famoso bonde vestiário. Exato. E parece que a aposta da CBF é muito nisso, nesse perfil dele mais agregador, sabe? É aí que a coisa fica bem interessante. Os relatos que a gente ouve sobre como ele lidou com Endrick e Rodrigo no Real Madrid mostram um pouco isso. Mesmo quando não eram titulares absolutos ali, parece que os dois gostavam muito dele, se sentiam apoiados. Uhum. O Endrick, por exemplo, demorou um pouquinho para ter mais minutos, né? Mas ele viu a temporada como um grande aprendizado. Entendeu a hierarquia que o Ancelotti valoriza. Pois é. Ancelotti parece ter esse método. Ele respeita a hierarquia, sim, mas também recompensa quem se destaca no dia a dia, nos treinos. Ele usa exemplos como o Lucas Vasquez, o Valverde. Jogadores que fazem várias funções, jogam onde o time precisa, para incentivar essa visão coletiva. E o Rodrigo, mesmo perdendo um pouco de espaço com a chegada de Mbappé, a afirmação do Bellingham, do Vini Júnior, ele sempre se sentiu importante, né? Entendeu a gestão de minutos. Exato. Ele se sentiu respaldado, compreendeu que fazia parte de um plano maior, do crescimento dele também. Ancelotti é descrito como um cara direto. Chama para conversar em particular, explica as intenções dele. Esse bom relacionamento e, claro, o peso dos títulos que ele tem ajudam muito. A grande questão agora é: será que esse estilo que deu tão certo em clubes na Europa, com elencos cheios de estrelas, culturas diferentes, será que vai pegar aqui na seleção? Porque, historicamente, o ambiente da seleção brasileira tem suas próprias peculiaridades, né?
Pressões, egos. É a grande incógnita. E, ao mesmo tempo, é a aposta principal da CBF. Eles confiam que essa abordagem dele, somada à imagem de vencedor, pode ser o diferencial para recalcular a rota, como dizem, em busca do Hexa. Então, o cenário que a gente tem é: chegou um técnico super famoso, com uma repercussão gigantesca, uma primeira lista que já traz surpresas, a ausência do Neymar marcante, mas mantém veteranos. E a grande aposta na capacidade dele de gerir esse grupo complexo que é a seleção brasileira. Exatamente isso. Para além dos nomes que foram chamados agora, o desafio imediato é ele conseguir implementar a filosofia dele e criar um espírito de equipe rápido para esses jogos que são cruciais. E fica a reflexão, né? Como será que esse estilo Ancelotti, que mistura respeito à hierarquia com meritocracia nos treinos, que valoriza a polivalência do jogador, como isso pode de fato moldar a dinâmica e a identidade da seleção brasileira pensando a longo prazo, para além só desses próximos resultados imediatos nas eliminatórias? É o que vamos observar.